Na quinta-feira, o presidente da República em exercício, Jair Messias Bolsonaro, concedeu ao então deputado Daniel Silveira um indulto individual, também chamado de graça, para perdoar-lhe pelos crimes dos quais fora condenado pelo Supremo Tribunal Federal em regime inicial fechado, na pena de 8 anos e 9 meses de reclusão. A grande discussão jurídica em torno desse debate é justamente se o presidente Jair Messias Bolsonaro teria a prerrogativa constitucional de conceder referido indulto individual e, de modo mais específico, se essa concessão de indulto estaria amparada pelo texto constitucional. Então, no vídeo de hoje, o objetivo é tentar discutir de forma muito técnica sobre aquilo que está previsto no âmbito da Constituição, se o indulto concedido pelo presidente da República está dentro daquilo que é previsto pela Constituição e, de modo mais específico, será que o presidente da República, ao conceder referido indulto individual, também teria cometido crime de responsabilidade, como se tem discutido recentemente? Bom, é isso que a gente vai discutir nos próximos minutos. Antes de mais nada, eu me chamo Wagner Gondim e gostaria de convidar todos vocês que estão assistindo ao vídeo a curtir, a compartilhar e também a seguir aqui o nosso canal e as redes sociais que estão sendo projetadas aí para todos vocês. Bom, antes de mais nada, é preciso definir primeiro o que significa o Instituto do Indulto ou graça de modo mais específico. O indulto, que pode ser subdividido em indulto coletivo e individual, nada mais é do que uma prerrogativa conferida pela nossa Constituição ao chefe do Executivo Federal para que possa perdoar, extinguir, segundo alguns autores, a punibilidade de pessoas que cometeram crimes. O indulto, como já explicado, ele se subdivide em indulto coletivo e o indulto individual, que também é chamado de graça. Então, indulto individual e graça são expressões sinônimas. Pois bem, o indulto, como previsto pelo artigo 84 da Constituição Federal, ele é um ato discricionário concebido ao presidente da República para que, em situações específicas, conceda o perdão a pessoas que foram condenadas com trânsito em julgado da decisão, mediante o estabelecimento de algumas condições. O indulto coletivo, também chamado de indulto humanitário, nada mais é do que uma política pública criminal estabelecida para se permitir tanto um esvaziamento do sistema carcerário, por vezes superlotado, e no caso do Brasil sempre superlotado, mas é uma questão de fundo humanitário, principalmente para pessoas que cometeram crimes que não são considerados tão graves, inclusive os chamados indultos natalinos, cuja prática sempre se adotou no Brasil, eles sempre estabelecem requisitos como a pena que foi aplicada, a ausência de violência ou grave ameaça nos crimes que foram aplicados. Tudo isso com o objetivo de, cumulativamente, se conceber uma proteção mais humanitária à pessoa que errou, mas que pode ter uma atenuação da sua pena, por exemplo, se obteve bom comportamento, mas principalmente como uma forma de garantia do direito fundamental à dignidade humana. Afinal, pelo menos em teoria, o objetivo da pena, ou um dos objetivos centrais da pena, também é permitir a ressocialização. Já o indulto individual, também chamado de graça, ele também é uma prerrogativa concebida ao presidente da República, só que ele é direcionado a uma pessoa em específico. Na história constitucional brasileira, nenhum presidente da República concebeu graça. Todos os indultos que foram concebidos pelos antigos presidentes da República foram sempre coletivos e sempre se estabelecendo requisitos cumulativos para que este benefício fosse oferido, como, por exemplo, bom comportamento, crimes não cometidos com violência ou grave ameaça e assim por diante. Então, a grande questão que se estabelece nessa discussão jurídica entre a concessão do indulto individual ou da graça ao deputado Daniel Silveira está centrado exatamente neste quesito. Poderia o presidente da República conceder o perdão individual a aliados políticos em contraposição à decisão que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal? Veja, diferentemente do indulto coletivo,
em que se está concedendo um benefício por questões humanitárias, o indulto individual, ou a graça, ou o perdão que foi concedido ao deputado Daniel Silveira, né, ele na verdade teve um desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade, ele é esclarecido pelo próprio decreto do presidente da República, que discorda da decisão do Supremo Tribunal Federal e, agindo como se fosse uma espécie de órgão revisor daquela decisão, concede o perdão sob o falso pretexto de que as falas do deputado estariam encampadas pela imunidade parlamentar material que está prevista lá no artigo 53 da Constituição Federal. E aí, tecnicamente, existem dois equívocos na concessão do indulto ou da graça pelo presidente da República no caso analisado. Primeiro, porque o indulto ou graça, ele só é formalmente concebido após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ou seja, o primeiro requisito formal, trazido inclusive pela Constituição, pelas normas, é que o caso não tenha mais a possibilidade de recursos. O trânsito em julgado significa, tecnicamente, o exaurimento das instâncias recursais. E no caso do deputado Daniel Silveira, isso não ocorreu. Então, existe, tecnicamente, uma falha na concessão do indulto individual pelo presidente da República. Primeiro, porque não houve um pedido nesse sentido, embora, né, o Código de Processo Penal não exija a formulação de pedido. Né, o indulto é concebido após um pedido formalizado. E segundo, e não menos importante, se exige que tenha ocorrido trânsito em julgado da decisão condenatória, o que claramente não aconteceu no primeiro caso. Então, sob o ponto de vista formal, este decreto ele pode ser objeto de questionamento, inclusive ele já o foi. 3 partidos políticos já propuseram ações perante o Supremo Tribunal Federal discutindo a constitucionalidade desse decreto assinado pelo presidente da República. Um segundo ponto importante e que tem sido extremamente discutido está atrelado, inclusive, ao conteúdo do decreto. Veja, quando o indulto ou a graça foram positivados pelo texto constitucional, a teleologia, ou seja, a finalidade normativa do Instituto, não era conceber um poder excepcional ao presidente da República para atuar como instância revisora de decisões judiciais. Muito pelo contrário, não há a possibilidade do presidente da República se sobrepor às decisões do Supremo Tribunal Federal, porque, constitucionalmente falando, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Então, o papel do presidente da República não é se sobrepor a essas decisões. Então, é equivocado que o presidente da República, em clara atitude para desafiar o Supremo Tribunal Federal e tentar mostrar que quem manda no Brasil é ele, presidente da República, né? Isso está equivocado do ponto de vista técnico. Inclusive, existe desvio de finalidade, porque o próprio presidente da República deixa muito claro no seu decreto que ele está fazendo isso porque ele discorda da decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República não é instância recursal do Supremo Tribunal Federal. E isso precisa ser muito claro, isso precisa ficar muito claro. E outro ponto extremamente importante é que as pessoas, principalmente que não são da área do direito, costumam acreditar no conto do vigário, né, é que existe uma discricionalidade absoluta. Gente, não há discricionalidade absoluta praticada pela administração pública. Todo aquele que integra a administração pública, federal, estadual, municipal, eles estão submetidos obrigatoriamente aos princípios entabulados no artigo 37 da Constituição, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, né, e da transparência, da eficiência. Ou seja, a administração pública precisa sempre atuar amparada nestes princípios. E quando o presidente da República edita um decreto perdoando crimes praticados por um deputado que é claramente apoiador de seus ideais, de suas ideologias, de sua plataforma política, ele está violando claramente os princípios da impessoalidade e o princípio da moralidade administrativa. Então, o ato administrativo, ele viola claramente o artigo 37 da Constituição. Então, o poder concebido ao presidente da República para conceber indultos, ele não é absoluto. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que inclusive tem sido utilizada de forma equivocada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ela deixa muito claro que o conteúdo do indulto ele pode ser sim analisado quando houver desvio de finalidade. Eu inclusive já comentei isso em outro tema, quando discuti, por exemplo, a nomeação
né, do então ministro Alexandre Ramagem pelo presidente da República. Veja, um ministro de Estado, um ato político que pode ter um controle jurídico. Então, não era o fato, né, de se tratar de um tema político que vai esvaziar a possibilidade de se discutir pela via judicial quando houver desvio de finalidade. E aí, eu sempre me recordo de um livro chamado Como as Democracias Morrem, né, que é um livro recente que foi publicado e que tem mostrado para os riscos, né, de se colocar as instituições democráticas em conflito, como está acontecendo agora. Então, quando o presidente da República, menos de um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele edita um decreto questionando a legitimidade da decisão do Supremo, colocando em pauta a integridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, repito, né, e aponto, ela foi tomada por maioria de votos, foram 10 votos favoráveis à condenação contra um voto a favor da absolvição. Então, inclusive, o ministro indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ele decidiu a favor da condenação porque ele entendeu que houve sim abuso das prerrogativas parlamentares. A gente percebe que esse indulto, que foi praticado com nítido desvio de finalidade, ele foi feito apenas e tão somente para beneficiar os aliados políticos do presidente. Inclusive, isso acaba abrindo um precedente muito perigoso, porque quem garante que daqui a alguns meses, se, por exemplo, os próprios filhos do presidente da República que estão sendo investigados forem condenados, quem garante que ele, enquanto presidente, não vai conceder uma graça individual para perdoar os seus próprios filhos? E, gente, democracia não é a casa de ninguém. A presidência da República não concede ao presidente da República a possibilidade de decidir como ele quer, da forma como ele quer e de conduzir o país como ele quer. Para finalizar, porque eu acho que esse é um ponto central e que todos vocês precisam ter um aprofundamento mais técnico. Imunidade parlamentar material não significa liberdade de expressão absoluta. Nem mesmo nos Estados Unidos, que são considerados, né, o pai da liberdade, cuja Constituição é extremamente protetora das liberdades individuais, nem mesmo a Constituição norte-americana garante uma inviolabilidade parlamentar absoluta. A inviolabilidade parlamentar, ela não é concebida em função da pessoa, ela é concebida em função do cargo. A prerrogativa constitucional de liberdade de expressão, que está prevista pelo texto constitucional, ela tem limites. A própria Constituição estabelece esses limites. Então se tem citado muito o artigo 53 da Constituição, mas se esquece dos seus próprios parágrafos. A própria Constituição estabelece que aquele que abusar das prerrogativas parlamentares pode ter o seu mandato cassado pela própria Casa Parlamentar. E não apenas isso, né? A própria Constituição estabelece a possibilidade de prisão de deputados e senadores. A Constituição só estabelece restrições no caso de prisão preventiva, mas não há nenhuma limitação para a condenação de parlamentares que abusem da prerrogativa constitucional da liberdade de expressão. E esse é um ponto central que as pessoas precisam tomar cuidado, porque liberdade de expressão não é uma carta em branco para que se fale o que se quer sem nenhum tipo de responsabilidade política. Inclusive, a inviolabilidade material, né, ela é subdividida em duas, digamos, particularidades pela doutrina. Quando um parlamentar está dentro do recinto parlamentar, né, defendendo seus ideais e tudo mais, existe o que nós chamamos de imunidade material absoluta. Em hipótese alguma, ele vai responder por suas palavras, opiniões e votos, porque existe uma presunção absoluta de que aquilo que ele fala tem relação direta com o exercício do mandato. Diferentemente, quando um parlamentar fora do exercício das suas funções, em nítido abuso das prerrogativas, se usa do seu local de fala para atacar as instituições, para atacar a honra de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras pessoas. Nesse caso, ele não apenas pode, como ele deve ser responsabilizado. É óbvio, né, que eu não estou aqui discutindo o mérito daquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, até porque eu não sou tecnicamente processualista penal, então essa análise fica para os professores de penal. Mas a análise constitucional que me cabe é justamente tentar mostrar para vocês que a inviolabilidade parlamentar, ela não é absoluta, a liberdade de expressão não é absoluta. Né? E quando se tem um presidente da República que adota atos como o que for adotado para questionar a legitimidade da democracia, a gente se encontra num grave risco. Mais uma vez, no livro Como as Democracias Morrem, os autores tentam mostrar que as democracias estão falhando não só pela fraqueza das instituições em função desses atritos que têm sido causados por líderes populistas ou por líderes que têm um perfil autocrático, um perfil autoritário, mas principalmente quando não se respeitam
as regras informais do jogo da democracia. Então, o presidente da República, ele pode e poderia e deveria se colocar contra a decisão do STF, criticar a decisão do STF, mas não agir como instância recursal e editar um decreto colocando em xeque a credibilidade da instituição, que, repito, é essencial para o desempenho da democracia. Eu vou já fazer 2 observações finais. A primeira observação: eu não sou um defensor ferrenho do Supremo Tribunal Federal, como se poderia pensar, né? Pelo menos não das pessoas, dos ministros. O que eu estou aqui a defender é a integridade da instituição Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que os ministros também merecem respeito pelo exercício de suas funções. Nós podemos criticar o conteúdo das decisões, mas nós não podemos direcionar os ataques às pessoas dos ministros. Isso precisa ser feito de forma técnica, isso precisa ser feito de forma fundamentada. Inclusive, um dos meus livros, que foi fruto da minha tese de doutorado, critica decisões do Supremo Tribunal Federal que estariam em desacordo com a Constituição. E existem mecanismos previstos pela própria Constituição para que a gente possa impugnar isso de forma regular. Uma outra coisa é a gente passar a defender o ataque às instituições, o que não deve ser admitido em hipótese alguma, e isso aparentemente foi o que foi feito pelo deputado Daniel Silveira. Então, neste ponto, me parece correta a condenação que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, a última dica, antes de encerrar e agradecer desde logo a atenção de vocês. Eu acabei de publicar um livro pela editora Totti, que se chama Constitucionalismo Científico e Quebra de Decoro Parlamentar. A possibilidade de cassação de mandatos nos casos de negacionismo científico. Embora a discussão seja relacionada ao negacionismo científico que veio em função da pandemia da Covid, ou que se acentuou em razão dela, o livro ele traz uma abordagem histórica da evolução do Instituto das Imunidades Parlamentares. Então lá vocês vão conseguir, por exemplo, compreender o que é a liberdade de expressão e quais são os limites da liberdade de expressão. Inclusive, este livro aqui, ó, Democracia 4.0, que está aparecendo para vocês, que é um livro recente que eu também publiquei, ele discute exatamente sobre os contornos da liberdade de expressão no nosso século atual. Então, vejam que os temas estão completamente relacionados e talvez, né, vocês consigam ter uma visão panorâmica. Não é só o que eu estou dizendo, é o que a doutrina que estuda a liberdade de expressão há séculos defende. Então vocês vão conseguir ter pelo menos um fundamento mais técnico a respeito das discussões que estão sendo travadas. Porque, gente, mais uma vez, a opinião ela é essencial, ela é fundamental para o exercício da democracia. Mas não existe opinião sobre questões técnicas. Se vocês não têm uma opinião técnica, e isso depende de leitura, de fundamentação teórica, fica muito difícil a gente discutir de forma desraigada, desvinculada de paixões políticas. Aqui a gente não está discutindo partidarismo, aqui a gente não está discutindo ideologia política, aqui a gente está discutindo a necessidade de defesa das instituições políticas. Espero que o vídeo tenha sido claro para todos vocês. Queria desejar um excelente final de semana e até breve. Tchau, tchau!